Olá, eu sou Sebastião Salgado e peço a você que se junte a inúmeras pessoas em todo o mundo para fazer um apelo urgente aos dirigentes do Brasil. O que juntou todas essas pessoas durante a pandemia? Elas têm medo de que o terrível vírus que ataca o planeta seja ainda mais violento para os índios do Brasil. Despreparados para enfrentar as doenças dos brancos, os indígenas brasileiros têm sido vítimas de epidemias há mais de 500 anos. Mas agora se junta a essa ameaça o relaxamento da vigilância do Estado, as invasões de garimpeiros, madeireiros e fazendeiros ilegais, os incêndios criminosos que aumentaram nas últimas semanas. O Brasil tem o maior número de grupos indígenas isolados em todo o planeta. E eles são ainda mais sensíveis à pandemia. Eles precisam do nosso apoio. Por isso, essas pessoas pedem ao presidente da República e aos líderes do Congresso e do Judiciário do Brasil que criem uma força-tarefa para retirar das terras indígenas os invasores ilegais e possa garantir a seus habitantes originais a proteção de sua saúde. O Brasil tem uma dívida com seus primeiros habitantes. Esta é a hora de fazermos o que já deveria ter sido feito há muito tempo. A primeira vez que eu vim aqui, eu fiquei impressionado. Eu pensei, nossa, eu tô em Fortaleza mesmo. Toda a biodiversidade dessa área, toda a paisagem que tem aqui, isso tudo é uma raridade na nossa cidade. Meu nome é Gabriel Aguiar, eu sou biólogo e eu estudo esse ecossistema há anos. O que eu posso te falar com certeza é que Fortaleza tem belezas naturais que não existem em outros lugares. Belezas como as suas dunas. O que é mais bonito é que em cima das dunas daqui nascem florestas. E é nessas matas que vivem centenas de espécies de plantas e de animais. Algumas delas, inclusive, existem apenas aqui. Elas são genuinamente cearenses. Uma coisa que provavelmente você não sabe é que as dunas têm um papel essencial no ciclo da água da nossa cidade. Elas absorvem e limpam a água das chuvas como filtros, evitando alagamentos, abastecendo os nossos reservatórios e dando vida ao Rio Cocó. As dunas ajudam em todo o equilíbrio ambiental da cidade. Se os oceanos e as florestas são como o pulmão, as dunas são como os rins da natureza. As dunas de Fortaleza são fantásticas. Mas vamos parar por aqui. Infelizmente, vou ter que te dar uma notícia triste. Talvez elas deixem de existir. Justamente por toda essa beleza, essa área se tornou um dos metros quadrados mais caros da cidade. Por isso, empresários milionários querem tirar essa área da gente, da população cearense, removendo as dunas para dar lugar a grandes empreendimentos imobiliários. Eles são poderosos, estão aliados com políticos, articulam mudanças na legislação para benefício próprio. Aprovaram uma lei na Câmara dos Vereadores que retira a proteção legal da área. É contra isso que eu luto. E eu não tô sozinho. Eu sou o Bruno, sou biólogo e vou usar a ciência para proteger as dunas. O meu nome é Bia, sou advogada e vou usar o direito para proteger as dunas de Fortaleza. Eu sou o Daniel e como ambientalista eu quero trazer você para esta luta. Eu sou Bea, estudante de arquitetura e urbanismo e sei da importância das dunas para a sustentabilidade da cidade. Eu sou Yara, estudante de Direito, e sei que com a lei podemos garantir a preservação das florestas dunares. Meu nome é Rodolfo, eu sou jornalista e vou denunciar qualquer ameaça às dunas. Somos o Fortaleza pelas Dunas, pessoas que se juntaram para salvar as últimas dunas de Fortaleza. Você também acha que as dunas devem ser preservadas? Pense bem, apenas com você nós vamos conseguir.
Boa noite, pessoal. Hoje teremos mais um ciclo, né, do Encontro Verde pelo Greenpeace Fortaleza. E hoje nosso encontro está intitulado Energia Termoelétrica, Retrocesso. E essa é a segunda live da nossa série de 6 vídeos falando sobre as matrizes energéticas, né, do Brasil e do Ceará. E hoje teremos conosco o Tiago Almeida, né, do Greenpeace Brasil, e o professor Alexandre Costa. Bem-vindos e obrigado por estarem aqui. Vou pedir para o professor Alexandre se apresentar, por favor. Bom, primeiro, meu boa noite, né? Agradecer mais uma vez o convite do núcleo do Greenpeace aqui em Fortaleza, através do meu querido Daniel. Prazer estar aqui com a Tabata, com o Thiago, nessa live. Ok, para quem não me conhece, eu sou o professor Alexandre Costa, sou professor titular da Universidade Estadual do Ceará, sou físico de formação, tenho doutorado em Ciências Atmosféricas pela Colorado State University, com pós-doc na Universidade de Yale. Trabalho com mudanças climáticas há praticamente 2 décadas. Colaborei com o painel brasileiro de mudanças climáticas na elaboração do seu primeiro relatório. Construo minha intervenção, né, meu ativismo climático através do Ceará no Clima, né, que é uma dos coletivos aí das coalizões climáticas do Brasil. E tenho feito um trabalho de divulgação científica, especialmente voltado para a questão climática, através do blog e do canal do YouTube chamados O que você faria se soubesse o que eu sei. Então, acho que é isso. E agora eu peço para o Thiago se apresentar. Obrigado, Tabata. Boa noite a todas e todos. Muito obrigado pelo convite ao grupo de Fortaleza, do Greenpeace. Meu nome é Tiago Almeida, eu sou campaigner de clima e energia no Greenpeace Brasil, trabalhando principalmente com petróleo e energias renováveis nesse momento, né? Já fizemos muito trabalho também com energia nuclear no passado, assim como carvão. E mediante essa mesa tem eu, Tabata Cavalcante, que sou bióloga formada pela Universidade Federal do Ceará, né? Trabalho com divulgação científica a partir do meu Instagram, e com biologia, sou guia de trilhas, fotógrafa, ativista pelo Greenpeace Fortaleza, e estou aqui, né, para mediar essa mesa e bater esse super papo com o Tiago e o professor Alexandre. E desde já eu queria agradecer eles estarem aqui, né, se propondo a discutir essas coisas com a gente. E hoje a gente vai falar de um tema que é bem importante, que são termoelétricas. São coisas que a gente já vem aprendendo desde a época da escola, mas a gente meio que nunca sabe realmente o que acontece lá dentro, como é o processo industrial, quais são os impactos, né, tanto ambientais como sociais que essas termoelétricas geram para a gente dentro de uma sociedade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque tem muitos impactos, não só aqui no Ceará, mas também por todo o Brasil. E eu peço para o professor Alexandre falar um pouco mais sobre isso, né? Bom, ok, tá. A primeira coisa que eu acho que precisa a gente descrever para o público, né, que talvez, como você tenha frisado, não tenha total conhecimento do que é uma termoelétrica. Basicamente, as termoelétricas, elas são usinas de geração de eletricidade, né? E basicamente, elas precisam de alguma fonte anterior de energia para ser convertida em eletricidade. Basicamente, o nome já denuncia qual é, de fato, o processo, né? Termoeletricidade. Ou seja, você tem calor sendo transformado em energia elétrica. E, basicamente, de que forma? Na maioria dos casos, você precisa de uma fonte de calor para produzir vapor, em geral, vapor d'água, né, que vai movimentar esse vapor com alta pressão
ele vai movimentar as turbinas, né, da termoelétrica, e a movimentação dessas turbinas, da mesma maneira como nas hidrelétricas, termina gerando eletricidade, né? O que acontece nesse caso é que aí a pergunta é, ok, qual é a fonte do calor que vai ser transferido para a água para produzir esse vapor, né, de alta temperatura, alta pressão? Bom, vocês mencionaram, né, o Thiago mencionou inclusive aí as nucleares, é uma maneira de você gerar calor, você tem uma reação nuclear. A outra é você queimar algum combustível, com esse combustível ferver água, né, literalmente uma chaleira, e fazer com que essa água, na forma de vapor, produza eletricidade nas turbinas da usina termoelétrica. É o caso das termoelétricas movidas a carvão, óleo e gás, que são os chamados combustíveis fósseis. E aí, a primeira coisa que eu, obviamente, quero trazer dentro desse debate é que nós estamos naquilo que, sem qualquer meio termo, só pode ser caracterizado como um quadro de emergência climática. Algo que é absolutamente fundamentado na ciência do clima e nas suas últimas descobertas. Eu queria me referenciar, em primeiro lugar, num relatório produzido pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, em 2018. Era o chamado Relatório Especial sobre o Aquecimento de 1,5 graus. Lembrando o que é que significa isso. É 1,5 graus com relação às temperaturas pré-industriais. E nós já estamos 1,1 graus Celsius acima das temperaturas pré-industriais. E por que foi citado, né, esse limiar de 1,5 graus de aquecimento? Em primeiro lugar, porque foi o limite mais rigoroso acertado quando o estabelecimento do Acordo de Paris. O Acordo de Paris, ele prevê textualmente que os países que aderem ao acordo concordam que é necessário limitar o aquecimento global em valores bem abaixo de 2 graus Celsius e, preferencialmente, abaixo de 1,5 graus em relação às temperaturas pré-industriais. E aí o IPCC foi, de fato, investigar qual seria o impacto, né, de um aquecimento de 1,5 graus, de um aquecimento de 2 graus, de um aquecimento de 3 graus ou mais. E, não surpreendentemente, porque vários de nós cientistas já sabíamos, mas em geral como peças não conectadas de um quebra-cabeça, mas a gente já sabia que os impactos além de 1,5 graus seriam muito severos. Em primeiro lugar, se sabe que já a 1,5 graus, o esperado é que 70% dos corais de águas tropicais sejam atingidos por fenômenos de branqueamento que podem levá-los à morte, sendo os corais uma base fundamental para a reprodução da vida marinha como a conhecemos. Então a gente poderia perder já com 1,5 graus 70% dos corais dos trópicos. Sendo que a 2 graus Celsius esse número se aproxima já de 5%. Em 1,5 graus a gente ainda mantém, em boa parte do período, né, dos anos, a cobertura de gelo no Ártico, mesmo durante os meses de verão, mas já a partir de 2 graus você deve esperar que 1 a cada 10 anos seja um ano sem gelo nos meses de verão do hemisfério norte, sem gelo marinho no Oceano Ártico. Então isso é uma catástrofe, né? É uma verdadeira catástrofe. Assim, fala-se do risco de extinção dos ursos polares ao longo desse século, mas um quadro em que você tenha sucessivos anos sem gelo marinho, sem bancos de gelo marinho, que são fundamentais para que essa espécie possa caçar, olha, sinceramente, eu não sei nem se esse prognóstico não seria por demais otimista. Fora que, a partir de 1,5 graus e 2 graus, você multiplica exponencialmente as ondas de calor. Essas ondas de calor mais perigosas, letais à nossa espécie, elas já estão 3 vezes mais frequentes do que no período pré-industrial. A gente rapidamente, e esse é o fator, a gente triplica a incidência dessas ondas de calor a cada grau que o planeta aquece. Então você imagina que a 2 graus você teria 9 vezes, né, quase 10 vezes mais ondas de calor mortíferas ocorrendo
levando, né, as pessoas a morrerem de calor do que no período pré-industrial. E isso coloca em risco, né, obviamente, toda a população dos países tropicais, né, em especial a África e o sul da Ásia, né, o subcontinente indiano, e o Oriente Médio, mas também a países, né, tropicais úmidos, que acabam dando um grande perigo, como o Brasil, demais países tropicais da América Latina, principalmente no Caribe, mas também os países de latitudes médias durante os verões. Então a gente está falando de algo que pode tornar, inclusive, se a coisa passar, né, a vários graus, pode tornar inúmeras regiões da Terra inabitáveis. Fora, obviamente, a incidência maior de eventos extremos, de secas, de tempestades, né? Acho que a gente já teve a oportunidade, inclusive, de conversar sobre isso em outra oportunidade aqui com vocês. Mas, então, a gente caracteriza isso como uma emergência, né? Não pode ser dito menos do que isso. O ponto, no entanto, é que hoje, e essa é a coisa importante, hoje saiu, né, e foi anunciado pela revista Science, uma grande contribuição científica de um grupo de 25 colegas do material que foi publicado na revista Review, Geophysical Review, e foi anunciado também pela revista Science. É uma enorme contribuição para diminuir a incerteza sobre o impacto do aumento da concentração do CO2 no clima. É uma variável que a gente chama de sensibilidade climática. A grosso modo, é simplesmente a gente entender, olha, o clima é mais ou menos sensível, ou seja, se eu perturbo o clima do planeta, aumentando a concentração de CO2 na atmosfera, a resposta é grande ou é pequena? Infelizmente, com o que se tinha da ciência até o começo, né, da década dos anos 2010, essa estimativa ela tinha uma margem de erro grande. A estimativa que apareceu, por exemplo, no 5º relatório do IPCC em 2013 era de que a sensibilidade climática podia estar entre 1,5 grau e 4,5. Ou seja, você duplica o CO2 na atmosfera, qual é o impacto? Os cientistas diziam, olha, a gente só sabe que vai estar provavelmente entre 1,5 e 4,5. Mas isso é uma enorme intervalo. 1,5 grau é o aceitável, é aquilo pelo qual a gente briga. 4,5 é catástrofe, é uma completa catástrofe. Você não tem civilização humana se sustentando num planeta 4,5 graus mais quente, eu preciso dizer isso abertamente. E aí, esse trabalho publicado hoje, né, e aí com muito orgulho, o primeiro autor, né, o autor principal, foi justamente o meu chefe em Yale, o professor Stephen Sherwood, cientista absolutamente brilhante. O que esse time fez? Ele fez muito mais análises, né, de dados observados, testemunhos paleoclimáticos, simulações computacionais realizadas após 2013, e constataram que, na realidade, a sensibilidade climática provavelmente está entre 2,6 graus e 3,9 graus. Antes era entre 1,5 e 4,5. Hoje é entre 2,6 e 3,9. Perceba que o que acontece aí é que, principalmente, a faixa de menor atribuição de risco, ela encolheu muito. O limite inferior era 1,5, hoje é 2,6. E aí a gente precisa, com base nesses novos números, nessa nova descoberta científica, refazer todo o balanço de carbono que a gente estimou. Com base nas estimativas anteriores, que eram mais incertas, a gente dizia que, para termos 2/3 de chance de manter o aquecimento global controlado em 1,5 grau, seria necessário cortar pela metade as emissões de carbono até 2030 e manter 88% dos combustíveis fósseis no chão. 88% do carbono que está dentro das jazidas de carvão, petróleo e gás. E o que acontece nesse caso, portanto, é que muito provavelmente esse orçamento vai ter que ser revisto para pior. Pode ser que ele, inclusive, já tenha sido estourado. O que significa, portanto, que com cálculos refeitos, talvez a gente seja obrigado a dizer que, olha, 1,5, ou a gente não admite que não vai conseguir, ou diz, olha, 1,5 implica praticamente zerar carbono agora, desmatamento zero e transição
ultra acelerada, né, em substituição das fósseis por renováveis e sequestro de carbono, ou seja, reflorestamento em massa, com ou sem o auxílio de alguma tecnologia de captura de carbono por meios de mineralização, etc. Fato. Isso implica, portanto, que nós precisamos ter um plano urgente de abandono da queima de combustíveis fósseis como fonte de energia, em primeiro lugar, como geração de eletricidade. É absurdo a gente falar de termoelétrica fóssil em 2020. É crime, é criminoso. Né? O que implica, portanto, que a gente teria que ter, desde já, um cronograma, em escala de ano, de fechamento de todas as térmicas a carvão, cancelamento de todo projeto fóssil de termoelétrica, seja a carvão, a óleo ou gás, né? E banimento do fracking, que é a maneira de extração de gás, né, não convencional, com pior relação de emissão para o clima, justamente porque produz muito metano. Então, sob o ponto de vista climático, a primeira coisa que a gente precisava dizer é as termoelétricas têm que desaparecer, a gente precisa ter um plano para eliminar qualquer dependência de termoelétricas fósseis num futuro breve, na escala da próxima década. Né? Fora os outros impactos, né? E aí, eu talvez meu tempo já esteja começando a ficar perto de se esgotar, eu queria também mencionar os outros impactos. Né? As usinas termoelétricas, elas produzem um conjunto de danos ambientais que se somam à questão climática. A primeira delas especialmente no caso das térmicas a carvão, é chuva ácida, né? A queima... Eu, inclusive, expliquei isso num vídeo recente no meu canal. Mas, basicamente, existem traços de enxofre no carvão, mesmo nas variedades mais puras, né? E mesmo após tratamento algum, enxofre permanece. A queima do carvão, da mesma maneira como o carbono do carvão, ao ser queimado, produz CO2, o enxofre, ao ser queimado, né, o S, produz SO2, é óxido de enxofre. E por um conjunto de reações, né, na atmosfera, oxidação e depois contato com a água, essas emissões vão levar à produção de ácido sulfúrico. E, basicamente, a chuva, portanto, vem acidificada. Isso traz danos enormes a construções e, claro, a vegetação e as demais formas de vida. Né? Então, chuva ácida é um deles. A saúde humana. Nós temos um exemplo muito grave disso aqui, mesmo no Ceará, que é o caso do Complexo Industrial e Portuário do PECEM, que abriga uma termoelétrica a carvão. Essa termoelétrica a carvão, basicamente, tem uma esteira aberta, né? E o pó de carvão, de granulação extremamente fina, né? Fora os subprodutos de queima incompleta, isso tudo é lançado na atmosfera e você tem comunidades morando ali vizinho, né? E pegando todo esse impacto, sendo afetadas com doenças respiratórias, doenças de pele, é um caos. O outro aspecto é o consumo de água, porque, veja, se você precisa ferver água, né, as termoelétricas, mesmo aquelas que conseguem recuperar parte da água utilizada, usando o que eles chamam de torres de condensação, mesmo essas, demandam uma quantidade enorme de água para que se transforme em vapor e é perdida para o ambiente, é jogada no ambiente. Para se ter uma ideia, né, a termoelétrica daqui, né, de 1.080 megawatts, ela pode chegar a demandar até 800 litros de água por segundo. Para se ter uma ideia do tamanho do consumo. Né? 800 litros de água por segundo, é só fazer as contas. Se você quer saber quanto é isso num dia, multiplica para 86.400. O spoiler basicamente é o seguinte: isso é o consumo de uma cidade. É o consumo doméstico, não o consumo todo da cidade, mas o consumo doméstico de uma cidade com 500 mil de habitantes. E aí você imagina que tem esse tipo de usina funcionando no semiárido, no Ceará. Outro impacto brutal é o da mineração. O carvão que é usado aqui, por exemplo, vem da Colômbia. Eles estão fazendo mineração a céu aberto, no meio da floresta. Dá para ver
do satélite, do Google Earth, você vê, só procurar, né? São feridas enormes, de 20, 30 quilômetros de floresta rasgada, desmatada. É uma violência sem limite. E, obviamente, estão querendo avançar projetos de mineração, nesse caso também aqui no Brasil. Então, é no mínimo escandaloso. E aí, vejam só, essas empresas, com todos esses danos, elas têm recebido basicamente o quê? Restrições, impostos mais pesados, uma política do tipo poluidor-pagador para impor que haja algum tipo de compensação a partir dessas empresas? Não, é o contrário. O que tem sido aplicado nas esferas estadual e na esfera federal é que essas empresas têm tido uma série de subsídios, incentivos. Por exemplo, aqui no Ceará, as empresas termoelétricas fósseis, né, movidas a carvão e a gás, elas contam com desconto do ICMS de uma alíquota de 58,8%. Gente, isso é o desconto que é dado para produto de cesta básica. E os caras recebem esse desconto para destruir o planeta. Primeira coisa que tinha que acabar era qualquer tipo de subsídio à indústria fóssil. Como uma frase bastante evidente. Se você quer sair de um buraco, nós estamos num buraco fundo. Se você quer sair do buraco, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de cavar. Então, sim, corte de incentivo a combustível fóssil tinha que ser assim, na canetada, a primeira coisa. Segunda coisa, que é uma aberração. Há alguns anos não, porque em virtude do nível baixo dos reservatórios, foi aplicada uma tarifa extra que compensa. Mas, na lei, ou seja, em condições normais, sem tarifa de contingência, a termoelétrica do PECEM recebe 50% de desconto no preço da água. Ou seja, ela paga a indústria mais danosa, mais destrutiva, tem uma tarifa de água que é a metade da indústria. Qualquer outra indústria. Né? Mesmo na caso de menor impacto. Então é uma aberração. Outra coisa, contam com uma infraestrutura construída com dinheiro público para elas, né? Esteiras e uma série de outras benesses. Né? Então, eu acho que isso é injustificável. Né? Não há nenhuma justificativa plausível. Nem mesmo empregos são empresas de elevado nível de automação. Né? A termoelétrica a carvão, por exemplo, aqui, que recebeu um monte de dinheiro do BNDES para ser montada, ela só gera 300 empregos. Né? Se você fosse colocar essa potência instalada através de renováveis, principalmente solar residencial, você geraria um número várias vezes maior de empregos. Então, nem sob um argumento pueril econômico, que a gente precisa dizer não é suficiente, não é a economia que pesa. Né? Assim como na pandemia, né, a vida vem primeiro, a economia vem depois. Né? Diz respeito à questão climática, o clima vem primeiro, porque o clima é condição para a vida, e a economia vem depois. Mas mesmo pensando no aspecto econômico, você não gera praticamente emprego nenhum. Então, eu diria que a escolha, né, do termo retrocesso, ela é precisa. Pensar em termoelétrica fóssil em 2020 é pensar com a cabeça do século anterior, ou na verdade de 2 séculos atrás, é pensar uma lógica de lucro a curto prazo, é ser absolutamente irresponsável, é adotar na prática um negacionismo climático e é agir em direção oposta, diametralmente oposta aos interesses das futuras gerações, né? Da juventude como vocês. Né? Então, era algo que, na verdade, precisava virar peça de museu, né? Ser banido de uma vez por todas da presença na matriz elétrica brasileira e mundial. Então, era isso, gente. Eu acho que, de início, é o que eu queria trazer.
Professor, é realmente muito preocupante essas questões. Eu fico muito mais preocupada, né? Eu já tenho uma certa idade, tipo, 26 anos e tal, e isso já me atinge, já vinha me atingindo, né? Não a mim propriamente, porque eu não moro perto de uma termoelétrica, mas comunidades que moram perto, né? Famílias, pessoas, crianças, jovens, adultos e os animais e aquele meio ambiente que está ali ao entorno. E a mim, com as mudanças climáticas, ainda mais morando próximo, né? Fortaleza é próximo, e no planeta em si. E o que mais me deixa, assim, um pouco mais preocupada também é a questão de ainda usarmos carvão, né? Que é uma das coisas mais, né? Tipo, que eu chamo de primitivas, né? Hoje em dia nós temos várias formas de fazer energia, gerar energia, a partir de umas energias tidas como mais limpas, né? Como a solar, residencial, de casa e tudo. E nós ainda termos financiamento, né, subsídios e ajuda do governo para estar usando formas de adquirir energia a partir de uma coisa tão primitiva que já é extremamente comprovada que é ruim para o meio ambiente, é ruim para as pessoas que moram ao entorno, tem todo um problema socioestrutural e ambiental. E é realmente, como o senhor falou, é o negacionismo climático e o negacionismo do desenvolvimento mesmo, né? Porque a gente sempre fala essa questão do desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento em si, e sempre estamos estudando e debatendo novas formas de melhorar as questões de desenvolvimento dentro, né, da nossa sociedade. Todo dia estamos conversando sobre isso, criando novas técnicas, falando sobre várias temáticas, e aí o que a gente vê mesmo como financiamento governamental federal e estadual, no caso, né, que é o que eu mais conheço, é a questão daqui do Ceará, estarem dando espaço e abertura para as termoelétricas e ainda de carvão. E é muito preocupante essa situação, né, como bióloga, como ambientalista e também como cidadã, né, como pessoa que se preocupa com várias questões. E aí eu queria passar para o Tiago agora, falar com a gente um pouco mais sobre o tema. Obrigado, Tabata. Olha, minha fala vai ser um pouco curta, porque o professor Alexandre falou muito do que eu pretendia falar e falou melhor também, né? Foi uma fala muito completa, professor, obrigado pela aula. Enfim, como foi dito, né, já foi muito bem explicado o que é uma usina termoelétrica, né, o que é usar uma fonte aí de combustão para gerar eletricidade. Só a perda de energia que tem nesse processo já é grande, ainda por cima é um desperdício. E, assim, as termoelétricas a combustíveis fósseis são a principal causa dessa emergência climática que a gente vive hoje, né? Historicamente. No caso do Brasil, foi muito importante o professor falar, a principal fonte de emissão de gás de efeito de estufa é o desmatamento e a mudança de uso de solo, né? Muito mais até do que energia, mas isso não significa que a gente possa seguir com a nossa matriz elétrica da maneira como ela é hoje. Então, como bem já foi dito, né, os impactos aí que a gente vê dessas termoelétricas, pensando para além do clima, né, a gente pode falar também do impacto na região. Como o professor falou bastante, né, da questão da água. A gente tem aí locais onde as termoelétricas competem por água com o consumo humano para a produção de alimentos e de animais, né? E o próprio Ceará passou por isso há uns 2 anos, se não me engano, que chegou perto do ponto de ter que escolher, vamos dar a água para as termoelétricas ou para a população. Então, você tem, no caso do Rio Grande do Sul, a usina Ouro Negro, que tem uma campanha forte há muito tempo aí para barrar essa construção. A hora que ela estiver pronta, funcionando, a estimativa é de que as termoelétricas da região vão consumir 70% da água da região de Candiota. Então, o consumo de água é muito grande para a gente gerar uma eletricidade que, além de poluir,
o planeta, né, de causar essa emergência climática é cara para burro ainda por cima, né, o carvão e o óleo ainda mais, mas o gás também é muito caro, né, eu já falo do gás, porque o gás é uma meia mentira, e eu digo meia mentira e não meia verdade, no sentido de que sim emite menos que carvão, que a queima de carvão e óleo, mas nem por isso é uma solução, não é nem mesmo parte da transição da matriz energética mundial para uma matriz 100% limpa e renovável. O gás natural não pode fazer parte dessa transição, ele é sujo, e isso sem entrar na questão das técnicas de extração, principalmente o fracking mencionado pelo professor. Então, dentro enfim, voltando um pouco só, né, a gente tem essa questão, eu mencionei a questão do custo da eletricidade, porque o custo da eletricidade afeta os consumidores, afeta todos nós, afeta a economia, né, do país. E essas são as usinas mais caras, inclusive hoje a solar e a eólica já são as duas fontes mais baratas nos últimos leilões de energia. A tecnologia vem aumentando, especialmente na solar, o preço caindo, a produção mundial aumentando, conforme aumenta também a pressão por uma transição energética rápida, né? Então, é positivo não só para o meio ambiente, para o aspecto social, a questão da saúde das pessoas, consumo de água, mas também economicamente para o país. E lembrando que o professor disse que solar, por exemplo, gera muito mais emprego do que essas outras usinas, né? E eu estou falando, a gente está falando de termoelétrica fósseis, né? Termoelétrica fóssil, porque é a principal razão das mudanças climáticas, né? Dessa emergência climática. Mas vamos lembrar que a nuclear também é uma termoelétrica, né? A nuclear, ela é uma ameaça, inclusive, ao Ceará, hoje em dia, né, com planos de construção de usina nuclear no Ceará, em Pernambuco, em Sergipe, né, assim, querem destruir de vez, ameaçar de vez o Rio São Francisco, e é uma fonte extremamente perigosa, não é renovável, já tem casos de acidentes ao longo da história que mostraram o quanto é uma fonte perigosa, né? Então é simplesmente um absurdo aí o governo não só querer gastar mais, no mínimo, 17 bilhões de reais para terminar Angra 3 e ainda falar de construir outras usinas, enquanto deveria estar descomissionando Angra 1 e Angra 2 e investindo num parque elétrico limpo e renovável, né? Com uma presença massiva, especialmente solar e eólica. Um parque elétrico bem dimensionado, a gente pode, inclusive, ter as hidrelétricas que já existem, sem construir nenhuma outra, como grandes baterias, grandes reservatórios, né? É uma bateria a água, inclusive, que tem vários outros usos, né? Até mais importante do que a geração de eletricidade. Então, quando a gente fala das termoelétricas, é, claro, muito importante falar que das soluções, porque não é que as soluções já existem, elas existem há muito tempo, né? Elas são realidade. A gente pega hoje a eólica já é a segunda fonte no Brasil em capacidade instalada, né? Já é a segunda maior. Pega a solar, há 6 anos, a capacidade instalada no Brasil inteiro era 15 megawatts. Hoje chegou em 6 gigawatts. Né? Então, o crescimento é exponencial em um nível, e é uma tendência, inclusive econômica, você seguir nesse caminho. E o Brasil, lembrando, é um dos países com maior potencial solar e eólico do mundo, são fontes que se complementam, inclusive, e aquele argumento falso de que precisamos de energia de base para a segurança, ele é falso porque com um parque elétrico bem dimensionado, as hidrelétricas que já existem são mais do que suficientes. Então, queria voltar um pouco para clima, mesmo a gente tem tido a fala do professor que é climatologista, né? Lembrando algo muito importante, que é que os mais vulneráveis serão e já são os mais impactados pelas mudanças climáticas, né? Acredito que a pandemia agora está jogando na nossa cara um pouco isso, porque
da mesma maneira como na pandemia os mais vulneráveis são os que mais sofrem, né, a mesma coisa vale para as mudanças climáticas. As mudanças climáticas podem atingir o globo inteiro, mas os mais vulneráveis são os que mais vão sofrer. O coronavírus, ele não escolhe quem ele vai infectar, mas os mais vulneráveis são os que menos têm acesso à saúde, atendimento médico, são os que têm que trabalhar de qualquer jeito, porque o patrão mandou, porque não sei o quê. Então, isso é algo muito importante para a gente levar em conta, o impacto sobre não só a população humana, mas especialmente os mais vulneráveis, né? E aí eu estou falando também, dentre os 1000 fatores envolvidos, né, a fala do professor, quando ele falou dos corais, né, me lembrou muito a campanha que o Greenpeace fez de 3 anos na Bacia da Foz do Amazonas, né, dos corais da Amazônia. E a questão, então você pega o mar, né, essa acidificação do mar, a gente fala que o derretimento das calotas polares, a gente vai ter aumento do nível do mar, mas a ameaça às pessoas, aos países, às cidades, às vilas, não é só esse aumento do mar. Pelo contrário, tem muito mais aí. Os recifes de corais no mundo representam cerca de 1% dos oceanos no mundo, das costas, e são responsáveis por 25% de toda a biodiversidade. Então, eles são fonte de uma vida que faz parte de uma cadeia alimentar da qual a gente está no topo, inclusive. É uma ameaça de segurança alimentar, inclusive, né, para quem vive do mar, para quem depende dos oceanos. Então, para lembrar que os impactos, eles são variados, mas eles são em nível global, é uma ameaça a todos, não adianta só ter gente agindo ali, a gente esperar, todo mundo vai ter que se movimentar, né? Falando só rapidamente em relação ao gás natural, especificamente, porque o gás natural, há 10 anos, estava até acho que numa dessas revistas, ou a Times ou a Forbes, falando que era a energia do futuro, porque venderam que era mais limpo, e foi quando começou o boom do gás e óleo de folhelho nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos ainda é mais petróleo até do que gás, e a técnica é simplesmente assustadora. A técnica do fracking, né? O fraturamento hidráulico com perfuração horizontal, essa técnica envolve uma substância líquida, na verdade, assim, um composto líquido, não é, que eles são usados para causar essas fraturas, essas explosões no subsolo, né, fraturas na rocha para extrair o petróleo ou o gás, contém centenas de produtos químicos, muitos cancerígenos, comprovadamente cancerígenos, né? Isso sem falar que você está perfurando, passando por lençol freático, muitas vezes por aquíferos, como querem fazer aqui no Oeste Paulista, no Paraná, né, ameaçando o aquífero Guarani. Já é comprovado nos Estados Unidos que na região de Oklahoma, por exemplo, houve um aumento massivo em tremores de terra por causa do fracking. E hoje já se sabe, inclusive, que, na verdade, não é nem pelas explosões iniciais, é pela reinjeção de água nos poços. Enfim, a técnica é uma loucura, nem vou entrar em tanto detalhe dela, lembrando que o governo brasileiro vem tentando há anos, desde 2013, se não me engano, vem já vendendo blocos, oferecendo blocos aí de exploração, principalmente de gás de folhelho, né, o famoso gás de xisto, nos seus leilões, né? No começo eles falavam gás de folhelho, aí eles passaram de falar não convencionais, e aí na 13ª rodada, em 2015, eles não usaram nenhum desses termos, só falaram que as empresas eram obrigadas a atingir a rocha geradora do Devoniano. Aí você ia olhar o quê? Era gás de folhelho. Então, assim, a gente não pode se iludir com gás natural, ele é, na verdade, uma ameaça à transição necessária que a gente precisa fazer. Então, como o professor falou, a gente precisa fazer essa transição, fazer já. Deveria ser um crime você construir termoelétrico hoje em dia, tinha que estar justamente construído esse parque elétrico aí 100% limpo e renovável e descomissionando essas usinas, né? Porque
enfim, são sim a maior fonte em nível mundial, e o Brasil, claro, para fazer sua parte, tem que parar com todo e qualquer desmatamento. E só não é nem uma notícia positiva, mas ao menos assim, em 2017, final de 2017, o BNDES anunciou que não mais financiaria atividades relacionadas a carvão, né? Ao menos vamos sempre comemorar quando uma coisinha boa aparece. Ao mesmo tempo que em 2016 o Congresso queria dar R$1 trilhão em isenções para a indústria do petróleo até 2030, né? Então, a ameaça vem de todo lado. Chegaram a tentar incluir num projeto de lei sobre renováveis um incentivo ao carvão, mas a sociedade civil pegou isso, né, e agiu. Enfim, eu acredito que as mensagens principais são, primeiro, que é uma fonte antiga, que só é prejudicial do ponto de vista social, ambiental, econômico. As soluções existem, né? Elas estão aí há décadas, inclusive, cada vez mais aperfeiçoadas, ainda mais agora que você vê um investimento maciço cada vez maior no desenvolvimento das baterias, por exemplo, e tecnologias, né, de armazenamento de eletricidade ou mesmo de energia, de calor, né, para depois gerar eletricidade. Tem usina solar que funciona dessa maneira, mas é fato, a gente precisa agir já. E, gente, muito obrigado pelo convite. Estou mais que aberto aqui para a gente fazer uma sessão de perguntas também. Obrigada, Thiago. Realmente é muito, muito, muito preocupante essas questões, a questão da água, competir pela água, né? A termoelétrica vai competir com a sociedade, a sociedade vai ficar sem água, fica sem crise, eles querem aumentar o número de termoelétricas. Enfim, é sempre a favor, né, meio que dos empresários e dos financiadores dessas formas ruins de obter energia, porém sem fundamento. Chegou algumas perguntas aqui para a gente, que eu vou fazer. Primeira, para o professor Alexandre. A pergunta da Carol, de Salvador, perguntando: aí em Fortaleza, vocês tiveram a produção de um plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas? Estamos participando da produção dele, lá em Salvador, e queríamos algumas referências. Professor, você está mutado, eu acho. Estou tentando aqui. Estou perguntando se tem mais alguma que a gente faria um bloco. Não. Vamos lá. Então, Carol, a gente tem um plano municipal, parte do projeto chamado Fortaleza 2040, mas é algo muito tímido, né? Envolve alguns aspectos nos transportes, e, na verdade, apenas reúne avanços que já vinham acontecendo, né, de maneira incremental, como corredores de ônibus e espaços, né, ampliação do espaço para locomoção ativa, no caso, bicicletas. Mas deixa muito a desejar, porque, de fato, a gente precisaria, nos espaços urbanos, atacar o problema muito mais de frente. A gente precisaria, de fato, restringir o uso do automóvel privado, promover uma política de limitação muito forte do uso, principalmente da gasolina e do diesel para automóveis privados, né? Investir para além dos ônibus, e aí, preferencialmente elétricos, você investir em transporte de massa e, claro, a locomoção ativa, né? Mas talvez o problema maior não seja nem esse, é que, embora o transporte seja um fator relevante de emissões nas cidades, mas boa parte do problema não está simplesmente na escala municipal, né? Por exemplo, o maior problema aqui no estado do Ceará
é a ausência de um plano com metas para o Estado. Né? Quer dizer, o grosso das emissões do Ceará não vem de Fortaleza. O grosso das emissões do Ceará vem de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, onde nós temos em funcionamento pelo menos 2 termoelétricas fósseis e uma siderúrgica de grande porte. Né? Com plano de expansão para pelo menos mais uma enorme termoelétrica a gás, contra a qual nós nos posicionamos em todo o processo de discussão, mas que, pela política absolutamente sem desprovida de qualquer preocupação com a questão climática, o governo terminou passando de goela abaixo dentro do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Então é importante estar ligado também nessas questões. Às vezes tem muito de greenwashing nesse nosso ambiente, né? Às vezes o prefeito tenta, né, quer aparecer bem na fita e, né, fala que tem um plano de mudanças climáticas e tal, você vai ver na hora H ele é tímido e não há também a preocupação de interferir em outras esferas. Né? Essa é uma questão que talvez me preocupe muito. E aí tem um outro detalhe que eu acho que a gente também precisa abordar, que é a questão da demanda energética. Né? Para que tanta energia? Para que é mesmo? Né? É para assegurar eletricidade, né, sustentada e disponível para as casas? É para garantir que a gente tenha hospitais com UTIs e, no caso de uma pandemia, né, ser capaz de garantir, né, condições de vida e de sobrevivência, mesmo para os doentes mais graves? É para suprir as nossas escolas? Né? É para isso? Né? Ou será que o grosso dessa energia elétrica é para a produção de bens de consumo descartáveis, fúteis, né, para serviços, né, que também poderiam ser dispensados em larga medida? Para que toda essa energia, de fato? Né? A gente precisa dessa demanda toda? Talvez seja essa a grande reflexão que a gente precisa fazer. É tão incrível que são energias que nós utilizamos há muito tempo, formas de obtenção de energia, e mesmo assim nós não temos coisas simples para poder mitigar elas. A gente utiliza de outros, né, como transporte e tal, que não chega nem perto do tanto de emissão que uma termoelétrica emite para o meio ambiente. E tem outra pergunta, professor, para o senhor também, que é: como é que está a preocupação dos movimentos ambientalistas com a nova ideia de perfuração de petróleo pela Premier Oil? Existe alguma mobilização em mente que nós possamos fazer atualmente? É uma ótima pergunta, porque eu estive pessoalmente em 2 momentos em que essa empresa criminosa apresentou esse projeto indecente. Né? É algo tão escandaloso, né, que a empresa ela consegue vir apresentar uma proposta de perfuração de petróleo na costa do Ceará, mas assim, foi poucos meses depois da catástrofe do óleo das nossas praias. Eles não deixaram nem o defunto esfriar. Sabe? É de dar asco. E eu participei pessoalmente, né? Eu acredito que seja possível olhar nos vídeos do Ceará no Clima, tem 2 declarações minhas, uma em cada uma dessas ocasiões. Né? Nós precisamos, sim, construir uma mobilização sobre isso. Eu acho que o ponto talvez seja a gente precisa tocar as pessoas, porque só mobilizações grandes que garantem vitórias. Né? Eu quero falar de 2 experiências. Uma delas foi a derrota do primeiro projeto de termoelétrica a gás de grande porte da Enel aqui no Ceará. Isso foi em 2016. A gente estava no pique, inclusive, da construção de uma campanha junto da 350.org, que era
no Brasil se chamou Liberte-se, né? Mas a ideia era justamente você, né, livrar o mundo dos combustíveis fósseis, e a gente fez, inclusive, uma manifestação grande de massa, com centenas de pessoas no PECEM, né? Nós fomos para frente da termoelétrica e marcamos posição lá e fizemos um trabalho de mobilização contínua nas comissões da Assembleia Legislativa e tudo mais. E o que aconteceu ali é que a gente conseguiu não derrotar o projeto de lei que concedia desconto do ICMS para as termoelétricas a gás, mas a gente conseguiu atrasar o processo. Resultado, a companhia que estava interessada perdeu o prazo. Ela tinha sido aprovada, cadastrada, né, na primeira fase do leilão, só que quando chegou na hora de homologar o projeto, ela não tinha o documento que provava que ela tinha condição de oferecer a energia naquele preço que ela estava dizendo, porque a gente não tinha ainda, não tinha sido aprovada a lei que dava isso. Graças a nós, graças à nossa mobilização. A outro exemplo que eu quero mostrar é de agora. É a defesa das dunas da Sabiaguaba, né? Como a gente conseguiu sensibilizar, né, esse belo movimento com tanta gente maravilhosa aí junto, inclusive, obviamente, né, os voluntários do Greenpeace, a gente está com chance real de barrar esse processo, né? Porque você termina pressionando as instituições, né? Tem aí o Ministério Público se movimentou, o IBAMA terminou protocolando um termo de embargo, quer dizer, são vitórias mesmo temporárias, não são definitivas e parciais, mas são vitórias. Então a gente tem que pensar nisso. A luta muda a vida. Temos como barrar esse projeto da Premier? Temos. Vamos para cima, né? A gente tem vários argumentos contra isso. Agora, a gente precisa, talvez, perceber, aproveitar o momento. Porque, assim, sem que isso signifique diminuir o que nós estamos fazendo agora. Pelo contrário, inclusive, eu estou aqui cansado porque eu estava numa reunião de articulação na UES para mudar a posição da universidade. A gente vai chegar com muita força na sexta-feira para reverter isso. Mas veja o seguinte, ali são 50 hectares. Né? E a gente, né, vê a maravilha que tem ali, talvez que esteja nos nossos olhos, está pertinho de nós, né, e está em cima da superfície. Vamos pensar qual é o estrago que a perfuração de petróleo pode fazer. Se a área termina sendo risco de ser muito maior, se você não tem muito mais animais que alguns que a gente não conhece, né? Então, talvez essa invisibilidade do oceano dificulte, mas a gente precisa ser capaz de pensar nisso e apostar na mobilização. Eu acho que nós temos que correr atrás, sim, demais. E aí fica a dica. Checa lá nos vídeos do Ceará no Clima. Tem, muito provavelmente, 2 falas minhas da época, dessas apresentações desse projeto, em que eu me contrapus, né? Não só a empresa, mas a quem, por exemplo, empresas de consultoria ambiental. Gente, na boa, não existe consultoria ambiental trabalhando para o petróleo, isso é consultoria antiambiental, né? É preciso dizer isso também de forma muito direta, né? A gente precisa acabar com essa, com o greenwashing, com essa fraude, né? Não dá para nossas universidades formarem biólogos, engenheiros ambientais, cientistas ambientais, oceanólogos, para assinarem parecer a favor da destruição planetária. Apenas porque é protocolar, porque é o cartorial. É necessário? Não, gente. Né? A gente precisa levar isso a sério. É a vida que está em jogo. Aí a gente volta para aquele ponto, né, como a divulgação científica e levar para as pessoas o que realmente está acontecendo de fato, né? Porque o discurso político, o discurso de greenwashing é muito bonito e as pessoas acabam caindo, e aí fica muito para a sociedade que mora ali no entorno, naquela luta diária contra essas termoelétricas,
vai ser a luta diária contra essa extração de petróleo e tudo mais. Então, a divulgação científica e é uma coisa, né, que é um problema mundial, global, que todos nós devíamos estar extremamente preocupados com isso, né? Não só a comunidade do entorno. E tem uma pergunta para o Tiago, né, que é como estão as questões das termoelétricas fora do Brasil? Em outros países estão se construindo novas usinas de maneira descontrolada, como a gente faz aqui também. Olha, a situação varia muito de país para país, né? A China é um dos países aí que mais tem termoelétrica a carvão na sua matriz elétrica. Ao mesmo tempo, assim, em número absoluto, deve ser a número 1 ou a número 2, né? Mas, por exemplo, a China é uma que está investindo pesadamente, rapidamente, numa transição da sua matriz elétrica, né, e focando bastante em renováveis, e é uma das razões porque a energia solar fotovoltaica vem se barateando, né? Você tem cada vez mais aí produção, pesquisa e consumo dessas placas fotovoltaicas. A gente tem países que já aboliram, claro, né? Tem países que não tinha exatamente, mas países que já colocaram datas, até 2030 todas têm que ser desativadas, 2040, tem datas diferentes, mas deveria ser muito, muito antes, deveria ser os próximos 2, 3 anos, no máximo. Lembrando que o tempo de construção e instalação de uma usina solar e eólica é muito menor que o da construção de uma termoelétrica, e se for falar de uma hidrelétrica ou nuclear, então nem se compara. Então, é coisa de em 6 meses a 1 ano você consegue instalar grandes parques elétricos aí renováveis, né? Mas, enfim, os países estão diferentes, né, em diferentes momentos. Os Estados Unidos também sempre teve uma participação grande de termoelétricas a carvão. No caso, eles foram transformando muitas, né, em termoelétricas a gás, por causa do boom do xisto, do gás e óleo de folhelho nos Estados Unidos, né, e aí usam isso como desculpa de redução de emissão na matriz, mas, enfim, seguem poluindo, sem contar as várias outras ameaças. Mas, assim, pouquíssimos países eu sei de cabeça que estão com planos de construir uma termoelétrica a carvão nesse momento. O único que me vem à cabeça é o Marrocos. Perdão, só mais um comentário sobre o que o professor falou, né, da hidrelétrica, né, energia para quê? E energia para quem também, né, porque a gente pega o exemplo de Belo Monte, a usina destruiu a região, né, a cidade de Altamira, a qualidade de vida caiu muito, o nível de criminalidade aumentou muito, destruição. Só que aquela hidrelétrica ela foi construída para mineração. Aquela região lá é uma das maiores, se não a maior reserva de ouro no Brasil. E a indústria da mineração ela é energointensiva, ela precisa de bastante energia. Então, você tem Belo Monte lá com a desculpa de que é para energia para o país, mas você tem comunidades ao lado, comunidades embaixo de Ninhão que não têm acesso à eletricidade. Então, é muito boa essa pergunta, né? Para que e para quem é a energia? Sim, eu queria agradecer, né, vocês, a participação de vocês. Nós vamos encerrando. Eu queria abrir para as considerações finais, se vocês têm alguma coisa para falar, né? E já pedir para a galera seguir o @, tanto seu, Thiago, quanto do professor Alexandre, e também ver o canal do professor Alexandre no YouTube, ver o blog. São maravilhosos nessa questão climática, explica muito, muito bem várias questões. Sigam o nosso @, também, do Greenpeace, para participar das outras lives. E eu abro aqui para vocês terminarem, finalizarem do jeito que vocês acharem melhor.
Rapidinho, talvez só para acrescentar mais um ponto ainda. É que mesmo as renováveis, né, elas têm impacto. É importante que a gente frise isso. Né? Não tem nenhuma energia que seja 100% limpa, 100% livre de impactos, não. E nós temos exemplos, inclusive, aqui no Ceará, de conflitos com as eólicas. Veja só o absurdo. Né? Empresas de energia eólica chegam para se instalar sobre dunas e, às vezes, bloqueando o acesso ao mar de comunidades pesqueiras. A gente tem noção do tamanho do absurdo. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é toda energia tem impacto, mesmo se você colocar baterias em grande escala para garantir, né, você vai armazenar a energia gerada via solar e via eólica, você tem implicações sobre isso. Essas baterias demandam lítio e cobalto, e isso tem reflexos de ampliação de atividades de mineração, com fortes impactos. Lítio na Bolívia, cobalto na República do Congo. Né? E aí a gente está falando desde golpe de Estado a escravidão infantil. Né? Então é preciso que a gente pense também o que tem aí. Né? Ou seja, não tem energia 100% limpa. E, portanto, a gente precisa falar de reduzir a demanda. É preciso falar isso de forma totalmente explícita. Foi muito bom o Thiago ter trazido o exemplo de Belo Monte, porque ele é preciso nisso aí. Quase toda a demanda de ampliação de energia no Brasil, no plano que tem, acho que é quinquenal, é voltado basicamente para, o grosso é alumínio e ferro-gusa, e outras atividades intensivas em energia também, né? Como mineração, como ele bem mencionou. E aí, veja, isso tudo é para produzir bens de consumo numa escala cada vez mais alucinada. Quer dizer, a gente tem aqui o computador em que eu estou falando com vocês, o celular, quer dizer, tudo isso é feito para ser descartável, para durar cada vez menos, para produzir cada vez mais lixo eletrônico. Quer dizer, a lógica é você, fora os produtos abertamente descartáveis, né, o plástico, que é um contaminante universal hoje, e que é uma cria da indústria de combustíveis fósseis, né, porque é polímero que vem do petróleo. Percebam, então, que a gente precisa frear essa máquina louca de consumo. Né? Preciso dizer abertamente, esse sistema, o sistema capitalista, ele é um sistema de morte. Ele está decretando a morte da biosfera terrestre, está levando a humanidade à falência. É preciso brecar essa locomotiva infernal, né? E reduzir o nível de consumo. Né? Reduzir o nível de consumo, reduzir, portanto, os impactos de produção e a demanda de energia. Alexandre, as pessoas vão trabalhar em quê? Nós vamos precisar trabalhar menos. Vamos trabalhar menos, vamos amar mais, vamos aproveitar a vida melhor, né? Com cidades mais limpas, mais humanas, mais partilhadas, né? Com o nosso tempo sendo dedicado ao cuidado das pessoas que a gente gosta, né? Com outros valores. Né? Não é ter que interessa, né? É amar. Então, eu acho que essa seria a última palavra. Né? Nós temos um planeta em que a evolução das formas de vida permitiu que surgisse o amor. Né? Porque, assim, nós humanos, mas também, com certeza, todo ser de cérebro complexo e que tem poucas crias, ama. Né? Eu, como bióloga aqui, eu acho que eu não estou dizendo besteira. Então, você imagina um planeta que permite que o amor surgisse. É um planeta que precisa ser amado, portanto. É isso aí. Excelente fala, professor. E realmente, né, um planeta que a evolução permitiu o surgimento do amor. Nunca tinha pensado nisso. Sem dúvida, um planeta que merece ser amado. Eu acho que as considerações principais são justamente o que foi dito, né? Vivemos, sim, numa emergência climática. Essa crise climática, ela já já começou há um bom tempo, só está piorando, a gente precisa agir, se mobilizar, seja nas redes sociais, seja nas ruas, mas a gente precisa se mobilizar e agora é a hora, ainda mais no momento aí em que a gente vê, sim, as pessoas questionando mais esse modelo socioeconômico desigual, predatório que a gente vive hoje,
e eu realmente tenho esperança de que esse modelo de que a gente vai, sim, caminhar para modelos socioeconômicos mais justos, mais em equilíbrio com o meio ambiente, porque a gente não vai ter escolha também, né? E só para comentar o que o professor falou, qualquer fonte de energia tem que ser feita de maneira correta, né? Se já não pode eólica em Fernando de Noronha por causa de rota migratória de pássaro, imagina quando você ainda tem grilagem de terra para instalação de parque eólico. É inaceitável, né? A gente não pode também seguir esse mesmo modelo, um modelo que a gente segue com Belo Monte atualmente, com as renováveis, né, limpas, com eólica e solar. Não pode ser assim também, fazer de qualquer maneira, é muito importante. Mas, embora no curto prazo eu seja bastante pessimista, né, em relação ao Brasil, por todo o cenário que a gente vê, o governo, né, o primeiro governo desde que eu nasci que parece ter a real intenção e objetivo de destruir o meio ambiente, né? Mas a médio e longo prazo, gente, conforme a crise a crise se intensifica, mais a gente começa a agir. Vide essa pandemia, é uma necessidade, a gente não tem escolha, e o aumento da preocupação, inclusive, com o meio ambiente, do nosso próprio conhecimento é exponencial, né? Então, eu acho importante também a gente ter esperança aí, a gente tem que correr já, mas nem tudo está perdido ainda, né? Sim, e novamente eu queria agradecer a participação do professor Alexandre e do Tiago, né? E convidar as pessoas para a live que vai acontecer na próxima quarta-feira, às 8h30, né? Que vai ser sobre a energia nuclear, a famosa, né? Famosa e polêmica. E nesse sábado, às 19 horas, nós teremos uma live sobre as questões, como é que está a Sabiaguaba nesse momento. Também falar que a nossa live essa live aqui nesse momento vai estar disponível no canal do YouTube, vocês podem assistir a qualquer momento, quando vocês quiserem. Agradecer a participação, agradecer a atenção de todos, muito obrigada e até mais. A primeira vez que eu vim aqui eu fiquei impressionado. Eu pensei, nossa, eu tô em Fortaleza mesmo? Toda a biodiversidade dessa área, toda a paisagem que tem aqui, isso tudo é uma raridade na nossa cidade. Meu nome é Gabriel Aguiar, eu sou biólogo e eu estudo esse ecossistema há anos. O que eu posso te falar com certeza é que Fortaleza tem belezas naturais que não existem em outros lugares. Belezas como as suas dunas. O que é mais bonito é que em cima das dunas daqui nascem florestas. E é nessas matas que vivem centenas de espécies de plantas e de animais. Algumas delas, inclusive, existem apenas aqui. Elas são genuinamente cearenses. Uma coisa que provavelmente você não sabe é que as dunas têm um papel essencial no ciclo da água da nossa cidade. Elas absorvem e limpam a água das chuvas como filtros, evitando alagamentos, abastecendo os nossos reservatórios e dando vida ao Rio Cocó. As dunas ajudam em todo o equilíbrio ambiental da cidade. Se os oceanos e as florestas são como o pulmão, as dunas são como os rins da natureza. As dunas de Fortaleza são fantásticas. Mas vamos parar por aqui. Infelizmente eu vou ter que te dar uma notícia triste. Talvez elas deixem de existir. Justamente por toda essa beleza, essa área se tornou um dos metros quadrados mais caros da cidade. Por isso, empresários milionários querem tirar essa área da gente, da população cearense, removendo as dunas para dar lugar a grandes empreendimentos imobiliários. Eles são poderosos, estão aliados com políticos, articulam mudanças na legislação para benefício próprio. Aprovaram uma lei na Câmara dos Vereadores que retira a proteção legal da área. É contra isso que eu luto, e eu não estou sozinho.
sou o Bruno, sou biólogo e vou usar a ciência para proteger as dunas. O meu nome é Bia, sou advogada e vou usar o direito para proteger as dunas de Fortaleza. Eu sou o Daniel e, como ambientalista, eu quero trazer você para esta luta. Eu sou Bea, estudante de arquitetura e urbanismo e sei da importância das dunas para a sustentabilidade da cidade. Eu sou Yara, estudante de direito, e sei que com a lei podemos garantir a preservação das florestas dunares. Meu nome é Rodolfo, eu sou jornalista e vou denunciar qualquer ameaça às dunas. Somos o Fortaleza pelas Dunas, pessoas que se juntaram para salvar as últimas dunas de Fortaleza. Você também acha que as dunas devem ser preservadas? Pense bem, apenas com você nós vamos conseguir.